segurem-se firme, porque no vídeo de hoje temos que falar sobre muitas coisas. Do fundo da Ferrari, das declarações de Juan Pablo Montoya sobre o futuro de Verstappen, vamos ver a nova academia da Aston Martin. Enfim, há muita coisa em jogo, então vamos começar imediatamente. Primeiro, por favor, se vocês gostam dos vídeos, não se esqueçam de deixar um like para me apoiar. E agora vamos começar. Após semanas difíceis, Maranello quebra o silêncio com um sinal concreto. Está chegando a primeira verdadeira atualização da Street Fighter 25. Não é um simples refinamento, mas uma intervenção direcionada para reabrir aquela janela aerodinâmica que de fato já se fechou após Melbourne. O clima, no entanto, está longe de ser tranquilo, a pressão é muito alta e os líderes estão observando tudo. A mídia está pressionando e Vasseur voltou a ser o alvo. O Grande Prêmio da Áustria torna-se um ponto de viragem não apenas para a classificação, mas também para a credibilidade total do projeto 2025. E então vem a confirmação de que no Red Bull Ring estreará um fundo revisado desde o início. Não se trata de um patch, mas de um macroelemento revisado com meses de trabalho por trás. Sim, meses, porque os problemas do Street Fighter 25 não são corrigidos com um golpe de sorte. A nova especificação surge de uma análise que parte das incongruências já vistas em Melbourne. O limite é que o monoposto não consegue trabalhar na janela aerodinâmica correta. A instabilidade crônica, especialmente na parte traseira, impediu Hamilton e Leclerc de confiarem no carro. E na Fórmula 1 sem confiança você está acabado. O fundo deveria chegar a Silverstone, mas a pressão interna antecipou tudo. O departamento técnico acelerou e trazê-lo já para a Áustria é um sinal forte. Significa que a Ferrari não quer apenas resistir, quer reagir. Mas vamos esclarecer uma coisa de imediato. Maranello não espera um milagre. O novo fundo é um passo na direção certa, mas não é suficiente para resolver todos os problemas. Porque a Street Fighter 25 nasce de uma ideia conceitual que falhou, uma suspensão traseira muito conservadora que não consegue garantir consistência aerodinâmica. Hamilton teve dificuldades para se adaptar e também deixou isso claro internamente. No entanto, ele não tem desistido. Atrás dos bastidores, Hamilton até pensou em reduzir seus compromissos em 2025 para focar totalmente em 2026, mas foi convencido pelas palavras de Vasseur e, acima de tudo, por uma promessa: que o potencial do Street Fighter 25 existe, só que ainda não foi expresso. Perto. A dúvida, no entanto, permanece. Realmente existe esse potencial? Ou estamos apenas diante do enésimo auto-engano de uma Ferrari que tem dificuldade em encarar a realidade? Enquanto isso, a direção técnica mudou. Loic Serra e Diego Tondi assumiram o plano. Estamos seguindo um caminho mais conservador, mais sólido. O objetivo é salvar o que pode ser salvo em 2025 e construir com clareza o ano de 2026. Na verdade, a Street Fighter 25 não está mais no túnel de vento. Desde meados de junho, todos os testes aerodinâmicos foram transferidos para o carro 678, o de 2026. E isso é um sinal forte. Não se descarta 2025, mas aceita-se que o verdadeiro foco já está no próximo ano. E vamos dizer claramente, 2025 já é um ano de transição. O objetivo realista é o segundo lugar entre os construtores, vencer algumas corridas e defender o orgulho e não perder Hamilton pelo caminho. As simulações disseram que a Street Fighter 25 pode voltar a ser competitiva em condições específicas, mas também é preciso um pouco de sorte. E essa até agora tem faltado totalmente, exceto, se quisermos, em alguns pódios esporádicos de Leclerc. E a vitória da corrida sprint de Hamilton na China, a Ferrari voltou à pista em Fiorano para testar os pneus molhados Pirelli 2026, mas a verdadeira notícia é outra. A Street Fighter 25 rodava com a asa dianteira destinada a Monza, uma especificação extremamente leve, adequada para a baixa carga prevista pelas novas regras. Por que é importante? Porque mostra que Maranello não está improvisando, está planejando, está testando e está coletando dados já úteis para o próximo regulamento. Leclerc e Zhou testaram essa nova configuração com asas reduzidas, perfis, escapamentos, deriva lateral modificada, depois de Barcelona. Tudo em conformidade com as primeiras indicações do projeto 678. O novo fundo chega tarde, mas é o primeiro passo concreto para corrigir os desastres do início da temporada. Em suma, a Street Fighter 25 está viva, mas não curada. Hamilton acredita nisso, mas olha para 2026. Evasor resiste, mas está sob observação. E também declarou algumas coisas. De fato, na Áustria e em Silverstone, o futuro da Street Fighter 25 será decidido não apenas pela classificação, porque obviamente a Ferrari luta pelo segundo lugar entre os construtores, mas também em termos de credibilidade do projeto e de quanto aprimoramento pode haver nesta Street Fighter 25. Evasor declarou que precisamos juntar tudo, também porque o Grande Prêmio da Estíria tem uma volta muito curta, é o circuito mais curto do calendário. Dá-se uma volta em mais de 1 minuto, aproximadamente, e então com diferenças tão pequenas desde o início do ano, especialmente na qualificação. Cada milésimo faz a diferença e é preciso tentar começar o mais à frente possível para tentar lutar pelo pódio.
Porque este é o objetivo realista da Ferrari, juntar todos os elementos será crucial. Isso é o que Vasseur disse, e se você errar o equilíbrio, estará fora do jogo. A diferença entre P1 e P1.0 em Spielberg é da ordem de décimos. Basta um pequeno erro, um pequeno deslize, para estar no meio do grid, em suma. Vasseur prega pela calma, mas faz isso desde o início da temporada e desta vez poderá responder na pista com a atualização no fundo da Ferrari. Mas temos que ver juntos o diagnóstico implacável de Cesare Florio, o ex-diretor esportivo da Ferrari nos anos mais turbulentos da roça. Ele não usa meias palavras para ele. Vasseur não tem a mentalidade vencedora. Ele sempre lutou por posições, mas nunca por títulos. E agora, em Maranello, está fazendo exatamente a mesma coisa. Sobreviver. Mas, diz Fiorio, pelo menos fez uma jogada certa ao trazer Hamilton, e isso não é pouco. Segundo Fiorio, Hamilton não é apenas um piloto muito forte, é um recurso estratégico. Pode mudar a forma como a equipe trabalha, pode introduzir métodos e mentalidades vencedoras, pode transformar a equipe de dentro para fora, mas para fazer isso, ele precisa estar em condições de comandar. Dê a ele as chaves da Ferrari. É a mensagem de Fiorio. E talvez seja a única maneira de evitar que esta temporada afunde completamente. Toto Wolff disse claramente que Hamilton é como um inglês lançado de paraquedas em uma equipe profundamente italiana. E Fiorio concorda. A adaptação é difícil, mas Lewis ainda tem recursos enormes. Leclerc é rápido, mas é emocional. Vasseur é um gerente, mas não um líder. E então, talvez seja realmente a hora de Hamilton ditar a direção técnica e escolher as prioridades, para liderar também fora do cockpit. A equipe, se a Ferrari quer subir, precisa de um ponto firme. E Hamilton pode ser essa âncora de salvação, mas apenas se a equipe parar de tratá-lo como o último a chegar e realmente o ouvir. De fato, se pensarmos, Hamilton é o único que ganhou algo na carreira. Vasseur gerenciou equipes menores, passando por Sauber, Alfa Romeo, e antes ainda nas categorias menores na Fórmula 2 e Fórmula 3. Leclerc passou da Alfa Romeo para a Ferrari, mas não ganhou títulos. Hamilton é o único que tem a mentalidade vencedora e que já ganhou no passado. Ele é o piloto mais condecorado, junto com Schumacher na Fórmula 1 e, portanto, deve ser um ponto fixo na Ferrari. Até porque você pagou muito por ele como piloto. E, portanto, é justo atribuir-lhe muitas responsabilidades para tentar tirar a Ferrari desta crise que vem enfrentando há vários anos. Vendo que Vasseur está sendo questionado, Leclerc tenta salvar o que pode, mas ele não é quem você pode dar a responsabilidade técnica. Hamilton pode ser o único que entende as dinâmicas de uma equipe vencedora por dentro. E precisamos ouvir também as declarações de Jacques Villeneuve. Ele não manda recado, 10 corridas, 0 vitórias e um novo fundo chegando na Áustria. Mas o ar em Maranello está pesado e quem fala é alguém que entende de pressão, Jacques Villeneuve, campeão mundial de 1997. O canadense ataca duramente a gestão da Ferrari, culpada, segundo ele, de criar ilusões todos os anos que depois não resistem à realidade. Ferrari, promessas depois o vazio e Villeneuve foi direto. Não sei por que a Ferrari continua a criar falsas expectativas. Ela faz isso todos os anos e todos os anos se contradiz. Em 2023, a Street Fighter 23 era o carro mais rápido de todos os tempos. Com as declarações de Benedetto Vigna, o resultado foi uma temporada decepcionante. E em 2025, com Hamilton e Leclerc, deveria ser o ano da redenção. Mas foi outro calvário. O novo fundo chega tarde demais, segundo Villeneuve, de fato. Ele lembra que o anterior foi aprovado antes mesmo de descobrir os problemas reais da Street Fighter 25. Então é Um fundo que chega, desenvolvido após meses de trabalho. O verdadeiro problema é que o carro não funciona bem com alturas do solo. Uma questão que condicionou tudo desde o início da temporada. E essas atualizações parecem mais um remendo do que uma reviravolta. Segundo Villeneuve, estar na Ferrari é como andar sobre brasas. A situação de Vasseur, ele disse, é o terceiro ano. E geralmente na Ferrari é o momento em que te expulsam. Aconteceu com Vettel, aconteceu com Alonso, antes mesmo com Prost. Ou você vence ou está fora. Na Ferrari não existe uma zona cinzenta. Ou você é o herói do momento ou é o problema. As declarações de Jacques são muito pesadas sobre a Ferrari. Na minha opinião, depende sempre do ano, mas geralmente quando a Ferrari faz menos proclamações, o carro é mais consistente durante toda a temporada. Vimos isso também em 2024, onde a Ferrari começou como a segunda força, mas estava lá porque a Red Bull dominava no início da temporada e permaneceu como a segunda força até a segunda parte do ano. Mas com a McLaren no topo e não a Red Bull. Portanto, nos anos em que há menos proclamações, a Ferrari consegue ser mais consistente e também consegue se dedicar melhor ao trabalho, conseguindo ir mais rápido do que o esperado. Ao contrário, nos anos em que há proclamações importantes ou mudanças significativas dentro da Ferrari, torna-se um pouco mais difícil. Mas acho que isso também é normal. É preciso dar tempo à equipe para reagir com um novo ambiente técnico. Mas vamos ver juntos. A nova Academy Driver Academy, Aston Martin. A Aston Martin leva a sério não apenas na pista, mas também fora dela, e é oficial, nasce a Driver Academy da equipe de Silverstone. Enquanto todos falam sobre o futuro de Verstappen, os movimentos da Mercedes ou a crise da Ferrari, a Aston Martin constrói com paciência, visão e, acima de tudo, com os jovens.
Hoje chegou o anúncio, a Aston Martin Aramco Formula One Team Driver Academy é na verdade um nome que parece mais um slogan do que qualquer outra coisa. E o primeiro talento a entrar no programa já tem um nome. Mari Boya, classe de 2004 espanhol, 3 vezes campeão nacional de kart, hoje corre na Fórmula 3 com Campos e em 2020 quase ganhou o título na Fórmula Renault Eurocup, na estreia. Mas acima de tudo, chamou a atenção de uma equipe que olha para o futuro. Boya disse que é um sonho que se torna realidade. Na verdade, é assim porque entrar hoje na Aston Martin significa entrar em uma equipe em plena expansão, pronto para aproveitar a chegada de Newey, o poder da Aramco e a orientação técnica de Fernando Alonso. A Aston Martin deixou claro imediatamente que esta não será uma academia de fachada. Foi o que disse Andy Cowell, Team Principal. Queremos formar pilotos completos, na pista e fora dela. Técnica, comunicação, preparação física e gestão de feedback. Tudo. De fato, não se trata apenas de carrascos. A equipe já iniciou uma parceria com a DPK Racing, a equipe oficial de karting Fernando Alonso Kart. E o objetivo é claro, descobrir e desenvolver novos talentos desde os primeiros passos no automobilismo. E não é coincidência que tudo isso aconteça no momento em que Adrian Newey entra no projeto. Para quem trabalha com Newey, quem constrói com ele sabe que é preciso tempo, visão e pilotos prontos quando o carro certo estiver pronto. É por isso que a Aston Martin decidiu começar hoje para não ser pega despreparada amanhã. Enquanto outras equipes enchem a academia por razões de imagem, a Aston Martin está investindo de forma seletiva. Um único nome para começar, escolhas direcionadas, apoio concreto. E Boya, por sua vez, tem a oportunidade de crescer dentro de uma equipe com Alonso, Stroll e Pedro Della Rosa como mentores. A verdadeira revolução começa nos detalhes. Certamente por trás desta academia da Aston Martin há a mão de Fernando Alonso, que fará o scouting e selecionará os jovens talentos. Como ele fez com Boya, piloto espanhol desde os tempos de kart e depois das Fórmulas E. O objetivo da Aston Martin é criar uma equipe completa que possa se tornar efetivamente uma equipe de topo. Então, uma academia, talvez no futuro, até uma equipe júnior e conseguir fazer os jovens crescerem para depois levá-los à equipe oficial. Na Aston Martin, com Adrian Newey como guia técnico, Lawrence Stroll, que coloca o dinheiro e o projeto por trás, com as infraestruturas que uma equipe de Fórmula 1 precisa. E, ao mesmo tempo, Fernando Alonso como embaixador, neste momento como piloto oficial, mas no futuro como líder da equipe. Tanto do ponto de vista de treinamento, mas também do ponto de vista de observação de talentos. Então a Aston Martin é realmente uma ameaça para as outras equipes de ponta? Penso na Ferrari, Mercedes e Red Bull, e também na McLaren para o futuro, porque está se formando desde a base. Newey sabe disso, ele tem uma visão de longo prazo, muito mais do que outros engenheiros. E então ele sabe como se tornar vencedor na Fórmula 1 e o que uma equipe precisa. E Montoya aconselha Verstappen a fazer a dupla jogada. Vamos ouvir juntos. Entrevistado pela Casino Oaks, o ex-colombiano não tem dúvidas. Se eu fosse Max, em 2026 iria para a Mercedes e a partir de 2027 a Aston Martin será o lugar certo. Um raciocínio lógico baseado em 2 fatores, a força técnica da Mercedes na construção de ciclos vencedores e a chegada de Adrian Newey na Aston Martin, que poderia revolucionar a equipe de Lawrence Stroll e levá-la ao topo na nova era regulamentar. Se Verstappen realmente acabar na Mercedes, Montoya levanta um ponto crítico. Duvido que George Russell aceitaria ser o número 2. Ele é muito forte, é muito ambicioso e hoje tem a equipe ao seu lado. Russell vem de uma temporada muito sólida e de um duplo pódio. No Canadá está inspirando, mas uma renovação pode chegar já entre Áustria e Silverstone. E se chegasse enquanto se fala de Max, seria um sinal forte. A Mercedes quer mantê-lo no centro do projeto. E então, na minha opinião, essa previsão de Montoya é um pouco distorcida. No sentido de que hoje Verstappen permanece na Red Bull. Mas se ele não ver o potencial com o novo regulamento, provavelmente irá para a Aston Martin, não para a Mercedes. A Mercedes já preparou a estrutura sólida e também os pilotos para o seu futuro. Russell chegará renovado em algumas corridas, Kimi é o futuro da Mercedes e, portanto, a dupla de pilotos Toto Wolff já tem. O verdadeiro problema será na Aston Martin, onde em alguns anos Alonso se aposentará. Temos que ver se Lance Stroll continuará a correr, que de qualquer forma seria um ótimo companheiro de equipe para Verstappen, porque não lhe daria nenhum problema. Ao mesmo tempo, também poderíamos ter a dupla vencedora Alonso-Verstappen. O fato é que, se a Aston Martin demonstrar que está lutando pelo Mundial, Verstappen nem pensa nisso. 2 vezes ele faz as malas da Red Bull e vai para a Aston Martin. Também porque Newey é um ponto a não subestimar, Max o conhece bem, eles trabalharam juntos e tê-lo ao lado é um valor agregado considerável. Mas também precisamos falar sobre as declarações de Helmut Marko sobre Tsunoda e sobre a GR. E o que Tsunoda é rápido, mas na Red Bull a sua velocidade sozinha não te salva. Após as performances abaixo do esperado nas primeiras corridas de 2025, até mesmo Helmut Marko começa a vacilar.
O japonês conseguiu apenas 5 pontos desde que foi promovido ao lado de Verstappen, e as expectativas mais uma vez foram frustradas. O japonês, hoje com 25 anos, tem dificuldades principalmente aos sábados. As qualificações regularmente o colocam em dificuldades e a corrida se torna uma perseguição constante. E Helmut Marko disse, ao lado de Max é impossível, Yuki é rápido, na sexta-feira ele está frequentemente 1-2 décimos atrás de Max, mas então ele não transforma essa velocidade em pontos. E na Red Bull são necessários resultados, ninguém hoje sonha realmente em ser companheiro de Verstappen. Eles querem entrar na Fórmula 1 sim, mas estar ao lado de Max é outra coisa. Marko defende de qualquer maneira seu piloto e diz que Tsunoda amadureceu, aprendeu a gerenciar o rádio. Ele tem uma abordagem mais lúcida, mas também admite que vencer Verstappen é impossível. E a única tarefa de Yuki é clara, marcar pontos muito rapidamente. Enquanto isso, os rumores não se acalmam e Isa Kajar está pronto e muito agradável para Helmut Marko, um jovem faminto, já elogiado publicamente e apenas esperando o sinal verde. Se Tsunoda não mudar de marcha imediatamente, o risco é real de substituições em andamento ou adeus ao final da temporada. E a história se repete, Gasly, Albon, Perez, Lawson, agora Tsunoda. Todos passaram por aquele segundo assento na Red Bull e todos saíram feridos e alguns até abatidos. Mas também temos que ouvir as palavras de Ajar. Entrevistado no Canadá, Ajar não fingiu nada. Sim, a ideia me assusta um pouco, não me sinto pronto, é a verdade. Yuki e Liam são pilotos bonitos, mas mesmo eles estão lutando. Seria bom fazer toda a temporada na Racing Bulls, estou me divertindo e aprendendo muito. Mas se a Red Bull chamar, eu certamente responderei que iria, porque mesmo que seja muito difícil, é lá que quero chegar. E o risco real é ir para a Red Bull para aprender ou correr o risco de se queimar. Ajar será realmente o próximo piloto da Red Bull e poderá fazer a diferença em relação aos seus antecessores? Ou será sempre a mesma história repetida? O fato é que esse problema na Red Bull, se olharmos de uma perspectiva mais ampla, é muito sério. Em termos de campeonato de construtores, porque hoje ou é um carro totalmente dominante ou correr com um único piloto que traz os pontos para casa. Bem, isso te penaliza muito nos construtores e faz você perder muitos milhões por causa da classificação dos construtores. Deixem-me saber a vossa opinião sobre todos os temas que abordamos no vídeo. Como sempre, lembro-vos de deixar um like, inscrever-se e ativar as notificações. Para não perder nenhum vídeo no canal, deixo-vos outros vídeos relacionados aqui de Rastro Tudo. Vemo-nos na próxima.